Feira de Santana, 26 de agosto de 2022. A vida. A vida é um processo contínuo de aprendizagem. Só de darmos um passo em frente aos nossos objetivos, é que poderemos saber se vale ou não a pena sentir o doce sabor da experiência. Há tempos que venho sentindo vontade de escrever sobre minhas experiências espirituais. Hoje decidi começar a relatar esses ocorridos. Foram muitos, e até hoje continuo tendo essas visões. Com o tempo aprendi a não ter medo, mas no começo foi terrível. Confesso que, após tanto tempo tendo essas visões, perdi o medo e vim me acostumando, chegando até a provocar essas visões, coisa que não aconselho a ninguém. Quando criança tive muitos sonhos estranhos, fugindo, correndo, caindo, voando. Ficava imaginando, por que não conseguia ter força, coragem e agilidade nesses sonhos? Hoje, após tantos anos, vim descobrir que o que fazemos no mundo físico reflete no mundo espiritual. Cheguei a essa conclusão por experiência própria, de uma forma que não aconselho a ninguém a fazer. Uma das primeiras visões que tive, lembro-me claramente, aconteceu nos anos 80. Nessa época eu tinha uns 15 anos aproximadamente. Nessa visão eu estava no quarto dormindo em um beliche na parte de cima, quando algo tremendo, uma força brutal, mais parecia como uma rocha de toneladas, tentava me esmagar ou me dominar. Era uma força terrível, mas existia entre mim e aquela força uma barreira. Eu estava com os olhos abertos, mas não tinha como me defender. Creio que Deus me protegeu daquela força maligna. Em uma outra visão ou sonho, eu estava na cozinha, quando então vi meus pais discutindo. Minha mãe falava, deixei ir. Meu pai dizia, ela não vai. Essa discussão entre empurrões. E minha avó dizia, eu vou. Eu vou com ele. Nisso eu saio para fora, para o quintal. Eles vieram discutindo para o quintal. De repente, eles entram para dentro de casa e fecharam a porta. Nesse momento, fiquei só, sentado em um batente. Era noite e só havia uma iluminação turva e tenebrosa. Quando então eu vi, andando em cima do muro como se fosse um gato, uma figura parecida com um ser humano, mas era como se fosse uma sombra, todo preto. Não tinha rosto definido, não tinha olhos, e nem boca, era como um sombra, andava por cima do muro. Como um gato, tranquilo e confiante, percebi então que era um demônio, e minha avó queria ir com ele. Nessa outra visão eu juntamente com alguns colegas de infância estávamos brincando e conversando. Nisso meu irmão disse, que estava planejando uma curtição, sair para se divertir. Ouvindo isso eu disse a ele, como você fica pensando em curtição, enquanto Satanás entra e sai daquela casa? Eu estava me referindo à casa em que morávamos. Nesse período falta narrar a visão da freira, da entidade na praça pedindo sacrifício, da visão da ciança loira no meu colo dentro de casa, e outras mais nesse período. Passou-se alguns anos, eu gostava muito de artes marciais, aprendi a manejar o nunchaku. Fiquei bom no manejo, cheguei a superar o meu instrutor, treinava exaustivamente, também treinava movimentos de lutas, sem técnica definida. Fiquei fã de Bruce Lee, lia tudo sobre a sua vida, eu queria saber, chegando até a imitá-lo. Lia muito sobre filosofia, gostava disso, desse tipo de conhecimento, mas também tinha amigos evangélicos, conversávamos sobre quase tudo, éramos jovens sem experiências de vida, tínhamos muitas dúvidas, e também curiosidades. Na infância, minha mãe nos levava à igreja evangélica, não tenho lembranças claras de qual era a denominação. Na minha adolescência, por influência de um amigo, comecei a ler a Bíblia com mais afinco e atenção, no começo com pouquíssimo entendimento. Então alguém que não me lembro disse-me, a Bíblia e a palavra de Deus, o entendimento vem dele. Antes de ler a Bíblia você tem que orar pedindo entendimento e sabedoria. Comecei então a fazer dessa forma, orando antes de ler a Bíblia. Aconteceu então que comecei a sentir prazer na leitura, senti uma presença divina e prazerosa junto a mim, sentia paz. Um certo dia, conversando com uma pessoa sobre filosofia e a palavra de Deus, ficamos discutindo por horas. Ele dizia que a filosofia nos levará ao conhecimento de Deus, eu então retrucava, não. A Bíblia é completa, e tem respostas para tudo nessa vida. Ficamos discutindo por horas, do meio-dia até a noite. Lembro-me que no meio da discussão ele desenhava o símbolo yin yang no chão, em referência às filosofias de vida, e eu desenhava uma cruz, em referência à palavra de Deus. Logo mais à noite, fui dormir, então, tive uma visão. Nessa visão,
O irmão de um colega apareceu na porta da casa em que eu morava. Lhe perguntei, onde está fulano? Ele me respondeu que o seu irmão tinha ido para Micareta, no centro da cidade. Eu então disse comigo, fulano não pode desviar-se dos caminhos de Deus. Então saí e fui à sua procura. Chegando no centro da cidade, precisamente no Beco Santana, esquina com a Marechal Deodoro, vi uma banca de revista. Então decidi comprar uma revista que falasse de Bruce Lee. Nesse momento já tinha esquecido do meu amigo. Eu, como fã doente por Bruce Lee, minha atenção foi desviada para isso. Eu sabia que estava sem dinheiro, mas procurei nos bolsos alguma moeda. De repente, milagrosamente, o dinheiro apareceu no bolso. Quando levantei minha cabeça, a banca de revista havia desaparecido. Então eu pensei, na próxima esquina tem uma outra banca de revista. Fui então na sua direção, esquina da Marechal com a JJ Pedreira ao longe avistei a banca de revistas. Parecia estar fechada, mas vi por trás que havia algumas revistas penduradas. Antes que eu fosse para a frente da banca, surgiram 3 entidades malignas na imagem de amigos meus. Uma delas se aproximou e me disse para não comprar a revista. Eu então lhe disse que gostava de Bruce Lee e que iria comprar a revista sim. Ouvi então as entidades comentando, ele vai ver, não tem jeito, ele vai ver. Fui então para a frente da banca de revistas. Estava cheia de revista de Bruce Lee. Então eu vi uma imagem, um pôster com a imagem de Bruce Lee, com os dizeres em vermelho, Bruce Lee idolatria. Que visão terrível! Acordei assustado. Mais tarde peguei todas as revistas que eu tinha sobre ele e queimei. Uma pessoa que soube que eu tinha queimado as revistas me disse, ao invés de queimar, por que não deu para alguém? Se é idolatria, não serve para mim e nem para mais ninguém. Passou-se os anos, havia na praça onde morava, um senhor no qual não irei dizer o nome. Ele estava muito doente, com a barriga inchada, provavelmente era cirrose. Uma certa vez fui à sua casa e orei por ele repreendendo essa doença. Tive então um sonho. Nesse sonho, que mais parecia uma visão, sonhei que estava na casa dele, precisamente dentro do seu quarto. Eu estava em pé em frente à janela, olhando para os céus. Era noite e os céus estavam sem estrelas à vista, e trovejava, clarões vermelhos e lilás. Olhando para dentro do quarto, vi esse senhor em um canto atrás da porta tremendo e aterrorizado. Eu lhe disse repetidamente, aceite a Cristo senão você irá morrer. Voltando a olhar para os céus eu vi algo como uma fumaça, um misto de fumaça líquida que descia dos céus em minha direção. Chegando em frente da janela onde me encontrava, essa fumaça transformou-se em um dragão vermelho, e me derrubou dentro do quarto. Passou-se um tempo, esse homem faleceu. Devido a alguns problemas e fraqueza da minha parte, acabei me desviando. Passei por uma batalha espiritual tremenda. Admito que fui muito fraco. Não adianta agora eu procurar me justificar, e nem procurar desculpas pelos erros que cometi. Foram muitos, e até satânicos, devo admitir. Fiz coisas e até pronunciei palavras que tenho vergonha de repetir e de escrever. Uma vez desviado da verdade, pode acreditar, você está nas mãos do maligno. Tudo dará errado. Deus na sua misericórdia me deu um sonho, ou seria, uma visão. Nessa visão eu estava saindo da casa dos meus pais indo em direção à praça. Quando cheguei na praça, vi então 2 caixões. Me assustei e fiquei olhando, para ver quem estavam dentro desses caixões, mas eles estavam selados. De repente uma voz me chamou, fulano. Então me virei para ver quem era. Era uma mulher cristã. Suas vestes eram compostas e decentes, querendo confirmar o meu nome. Ela então me perguntou, é você mesmo fulano? Eu respondi que esse era o meu nome. Ela então me perguntou, qual é a canção que entoa por aqui? Eu então lhe respondi, que era a canção do arrependimento. Ela então me respondeu, tem certeza? Eu disse que sim. Nesse momento comecei a chorar copiosamente. De repente fui arrebatado aos céus. Na subida sexta a terra se distanciando de mim. Antes de atravessar as nuvens tudo se escureceu e acordei. Devido ao fato de estar desempregado, resolvi largar os estudos faltando menos de 2 anos para concluir o 2º grau, hoje ensino médio. Estava decidido a largar os estudos quando tive um sonho, também saindo de casa em direção à praça. Veio ao meu encontro um amigo e me disse, se você largar de estudar irá se arrepender para o resto de sua vida. Mesmo com esse aviso, larguei os estudos mesmo assim. Foram muitas visões, e ainda continua.